O mundo está mudando e nós podemos sentir. A aceleração da atividade humana transforma dia a dia a paisagem do planeta, o que, por sua vez, impacta todos os seres vivos, inclusive nós mesmos, os humanos. A degradação acelerada dos recursos naturais, devido à dinâmica de cobertura e uso indevido de terras e do manejo inadequado do solo, da água e da biodiversidade, são motivos de preocupação para todos, seja no meio urbano ou no meio rural. Muitas vezes, construímos cidades em áreas próximas aos rios e lagos, sem um planejamento ambiental adequado. Enchentes e alagamentos, aumento da temperatura do planeta, surgimento de doenças e pragas estão ligadas a esse processo de devastação ambiental. Com isso, os habitats naturais da fauna e flora, tão importantes para a manutenção do ciclo da vida, são destruídos gradativamente. Já no meio rural, com a necessidade do aumento da produção para consumo, desmatamentos, uso indiscriminado de defensivos agrícolas e práticas inadequadas em plantações e pastos modificaram a paisagem. Como consequência da drástica diminuição dos espaços naturais, temos as alterações climáticas que estamos vivendo, o aumento dos gases do efeito estufa, a extinção de espécies, a erosão do solo e a desertificação. Nós, humanos, estamos impactando os serviços que obtemos naturalmente dos ecossistemas e que são essenciais à vida, como a produção de oxigênio, a provisão de água e alimentos e a manutenção da temperatura do planeta. Mas esses são apenas alguns serviços oferecidos pela natureza dos quais nos beneficiamos. Na verdade, a lista é enorme. Os ecossistemas naturais nos fornecem as bases para os remédios que utilizamos, nos trazem os nutrientes essenciais para a vida, assim como abrigam nossas atividades turísticas e também nos encantam com sua beleza inspiradora. Assim, o que acontece no campo interfere na cidade, e o que acontece na cidade interfere no campo, e os dois impactam os ecossistemas e a vida no planeta. Para dar um exemplo, a regulação das chuvas é uma função ambiental feita pelos ecossistemas. Quando há falta de chuva no meio rural, a produção fica prejudicada, o que, por sua vez, atrapalha o abastecimento das cidades. Por isso, é muito importante a conservação das áreas naturais e a recuperação das áreas que foram degradadas, para mudar o cenário deficitário dos ecossistemas, da sua diversidade e dos serviços essenciais à vida que eles prestam ao planeta. Somente no Brasil, o déficit de vegetação nativa é de mais de 21 milhões de hectares. Precisamos recuperar uma área do tamanho de 21 milhões de campos de futebol. Porém, existem alternativas para esse cenário. Existem técnicas, inclusive produtivas, que ajudam a recuperar áreas degradadas. Para isso, se mobilizam pessoas, associações, organizações governamentais e não governamentais para a conservação e preservação da biodiversidade natural, respeitando a legislação vigente e utilizando as técnicas adequadas. Técnicas como SAFs e LPF, em que diferentes sistemas produtivos estão presentes em uma mesma área, junto a componentes de conservação, são algumas das possibilidades para a recuperação de áreas degradadas. Há também a possibilidade da restauração ecológica, em que se tenta retornar a área para o mais próximo possível de sua vegetação original.
de todas as formas apresentadas, com o planejamento certo e o conhecimento das peculiaridades de cada área, a recuperação gera ganhos tanto nos serviços ambientais como em trabalho e renda. Para isso, é preciso olhar os atores envolvidos, o que produzem, a potencialidade dos ecossistemas, as demandas de mercados regionais, as melhores técnicas disponíveis, os desafios, as políticas públicas existentes e necessárias e toda a rede que compõe a cadeia de restauração ecológica. Há ainda mecanismos legais voltados para a conservação e recuperação de áreas degradadas específicas, tais como a APP e a Reserva Legal. O Código Florestal determina que os produtores rurais devem inscrever sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e que caso exista algum déficit de vegetação nativa nessas áreas, o produtor deve recuperá-la. Uma das opções é aderir ao Programa de Regularização Ambiental, que, aliás, oferece benefícios específicos, tais como metragens diferenciadas de recuperação nas APPs de curso hídrico e utilização de técnicas como sistemas agroflorestais. Áreas de preservação permanente, ou APP, e as áreas de reserva legal, RL, também existem para garantir e incentivar a conservação e recuperação nas propriedades rurais. Aliás, é nas APP de mata ciliar que atualmente tem se encontrado o principal ambiente de recuperação de áreas degradadas. Elas são muito importantes para a conservação do sistema hídrico e seus corpos, como nascentes, rios, veredas e lagoas. O topo de morro também é outro exemplo de área de preservação permanente. A vegetação nativa que existe ali evita a erosão das encostas e ajuda na recarga hídrica. A água que penetra o morro é a mesma que brota na nascente e corre nos rios. As APPs são áreas que, quando conservadas, mantêm um microclima equilibrado, assim como evitam a erosão e perda dos nutrientes do solo. Também abastecem com matéria orgânica o solo e fornecem alimento para os seres de seu habitat, além de favorecer a conectividade através da formação de corredores ecológicos, tão importantes para a conservação da fauna e flora. Recuperar e manter essas áreas é importante para conectar áreas de vegetação nativa, inclusive unidades de conservação, como parques e reservas particulares do patrimônio natural. Já a reserva legal é a área do imóvel rural que deve ser coberta por vegetação natural. Em geral, ela corresponde, no mínimo, a 20% da propriedade rural. Nos casos de recuperação dessas áreas, a lei determina que, em sua maioria, seja com vegetação nativa. Um proprietário de terra pode ter uma área conservada maior do que o mínimo previsto para compor sua reserva legal. Essa área excedente pode ser negociada com outros produtores que precisam compor suas áreas de reserva legal. Isso é chamado servidão ambiental. Essa negociação não garante o direito de usufruir da área. A intenção é regularizar a área de reserva legal do imóvel. Então é isso. Nessa videoaula, vimos algumas medidas para promover, regularizar e garantir a conservação e recuperação de áreas degradadas. Mas é importante lembrar que precisamos fazer mais. Ainda há um déficit muito grande a ser preenchido e muitos benefícios em preenchê-lo. Como vimos nesta videoaula, na conservação e, sobretudo, recuperação dessas áreas, é possível regular o ciclo das águas, contribuir para equilibrar o aquecimento global,
favorecer a produção e aumentar a qualidade de vida no meio rural. É um equilíbrio social, ambiental e econômico, promovendo a sustentabilidade no planeta. É uma maneira do campo fazer sua parte para a manutenção de um modo de vida sustentável para o planeta. A gente se vê no próximo vídeo.